Fazemos agora uma interrupção na música desse maravilhoso bandolinista que é o Wellington Pinheiro, para conversarmos um pouco sobre o universo da dança aqui em Alagoas. E fazemos isso com uma das nossas grandes divas da dança, que é a nossa querida Maria Emília Clarke. Maria Emília, é um prazer grande estar com você novamente aqui no Alagoas Arte e Cultura. Já tivemos aqui falando sobre o seu trabalho, sobre toda a sua história, mas hoje, especificamente, eu acho que, não sei se é a Maria Emília que está aqui, ou que personagens, nós vamos falar especificamente desse teu espetáculo, do espetáculo da tua escola de dança, que vai ser agora em novembro, não é? Isso, Paulo. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Esse ano a gente ficou muito focado com o espetáculo da escola. E a gente tem sempre na nossa ótica de trabalho uma linha memorialista. E nós apoiamos esse ano a Mirna Porto Maia, por uma história de arquitetura, design. Então, diante desse contexto de memorial, a gente denominou o trabalho Croquis das Princesas. Nossa. O que seria isso? A gente fez uma história baseada na história dos costumes, relacionada ao balé, a história do balé clássico. E participamos com coreografias voltadas para cada contexto de cada época, não é? Então, por exemplo, esse figurino que eu estou... Isso, muito bonito, cheio de... E caro, né? Porque tem muito bem cuidado, com pedras, que maravilhoso. Mas a gente tem um trabalho de reciclagem com figurino, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então, em 1489, Isabel de Aragão, com o Duque de Milão, ela representa um marco para a história da história do balé. Então, foi a primeira formatação na história do balé. Depois, em 1533... Então, esse figurino... Vou chegar nele. Vamos. Né? Então, em 1533, a gente vai ter Catarina de Médicis, que aí foi quando ela resolveu, né, na época de Luís XIV, institucionalizar a primeira escola de balé no mundo. Né? Então, esse figurino é um figurino baseado, né, na época renascentista, né, desse período de Catarina de Médicis. E ela é um ícone dos costumes do balé, não é? Então, a gente está traduzindo esse momento. Como o espetáculo ele é muito reversível e passa por vários contextos da moda, vai passar pela época romântica na história do balé, a influência de Maria Antonieta, a influência da Rainha Vitória, a história das princesas e rainhas brasileiras que vieram para o Brasil com relação aos costumes, não é? Então, a gente tem que pensar que o primeiro momento da gente, quando a gente pensa no termo costume, a gente vai se reportar àquele primeiro homem, né, quando ele precisa se cobrir com plumagens ou com folhas para se proteger do frio, do calor, não é? E a primeira palavra voltada à moda vem no século XV. Século XV coincide com esse primeiro momento da história do balé, 1485, Catarina com Isabel de Aragão, não é? Então, já na época de 1533, já é o século XVI. Então, você vai entrar na época renascentista. Você vai entrar em contato com golas, com essas golas interessantes, né, que se chamam rufos, não é? Então, história... Isso aí você pode tirar. Numa hora X, você vai... Vamos tirar ele vai agora? Tirar, eu posso tirar, vai ficar interessante. Pode. Como nós somos artistas, tudo que a gente faz tem que ter sempre uma possibilidade de você... De reverter, né? De dar um salto. Transformar. Olha, já transformou. Já é outra coisa. Então, na hora que eu tirar esse material... Isso aí já é o quê? Já vou entrar na Rainha Elizabeth, e dentro da história da moda, você vai contar a história do mundo, a história, no nosso caso, a gente optou pela história do balé, através dos costumes. Você pode contar a história, não é, da humanidade através dos costumes. Então, quando eu tirei esse rufo, eu estou me transformando na influência de Rainha Elizabeth, que coincide com essa época renascentista.
já entrando no final do século XVII, entrando no século XVI, século XVII. Uma simples, né, peça, você já salta anos, né? Salta séculos. Séculos, né? Então, o termo moda, como eu falei, ele vem do século XV, essa primeira ideia, que vem do latim modus, não é? Então, nós pensamos em traduzir isso, como é que a gente poderia fazer isso com o balé, né? Então, a gente optou, né, por conta de que a escola, né, ela tem a formação do bailarino clássico, não é? A partir dos 3 anos de idade, a gente prioriza a criança, não é? Então, esse espetáculo do final do ano, ele tem um compromisso com a formação técnica profissional do bailarino, não é? Então, a gente opta por caminhos como o nosso, que a gente tem um foco no memorialista, com essa idade, mas dentro da base técnica de formação dessa coreografia está a formação do bailarino clássico, não é? Isso é que é o interessante, que é o papel de uma escola de balé que no final do ano vai trazer ao palco os alunos o aprendizado durante aquele ano, enfim. Não é? O que salta aos olhos sempre nos teus trabalhos é uma ficha técnica bem elaborada e composta de pessoas do maior gabarito, pessoas que pesquisam e que trabalham, e profissionais excelentes. Quem é que está com você nesse trabalho agora? De cima a baixo, como dizer. Então, eu e Fernando, a gente faz um trabalho juntos, de concepção, né? Enredo e texto, né? Particularmente nesse enredo eu entrei muito, assim, né? Mas somos sempre juntos os dois. Fernando é o seu sócio, marido. Fernando, um beijão para você. Essa mulher linda, maravilhosa aqui do seu lado, e você também, essa cabeça fantástica. Um beijão, abração, Fernando. Saudade de você aqui. Então, a gente tem um trabalho coreográfico comigo e com os professores da escola. E aí eu posso citar, né, Nathalie Rocha, que já está comigo há bastante tempo, vem Felipe Alves, Euler Lima, Carlos Costa, Cíntia Santos, 2 pessoas fantásticas. Na iluminação, a gente está com Aldo Gomes, na sonoplastia, Dinho de Oliveira, na fotografia sempre Tomo Rio, Luiz Eduardo Vaz, enfim. E no figurino, os figurinos foram roteirizados por mim, não é? Nossa. Com criação e recriação de toda a equipe de costureiras, que é uma equipe fantástica, formada por nós, durante esses 16 anos, que aí eu posso falar Maria da Conceição Ferreira, Ana Paula Ferreira, a Sueli, que já vem trabalhando, que vem dizer que é um processo, é praticamente uma fábrica, porque são muitas pessoas envolvidas, não é? Sueli Almeida, Edelma, a Gorete Acioli, Kelly Acioli, Albani Barbosa. É um grupo que foi formatado durante esses 16 anos. Então, a gente trabalha muito também com a reciclagem. Esse vestido ele é oriundo de uma reciclagem de material. Então, denota assim, a qualidade, assim, a forma e o compromisso com a sustentabilidade que a escola tem, né? Que a formação nossa do bailarino, ele não se fecha apenas com aulas de balé. Ele tem a inclusão da memória, né, dos aspectos relacionados ao que seria interessante de hoje, como a questão da sustentabilidade, a questão ecológica, temas épicos, né? A vida de tantos alagoanos que a gente já vem traduzindo, que a gente acha importante, a gente tem um material fantástico que pode servir ao MISA futuramente. Então, a gente, nesses anos, a gente vem contextualizando Lê do Ivo, Ibigato, Djavan, Graciliano Ramos, os manguezais alagoanos de ótica crítica, né? Porque a escola tem a escola desse projeto fantástico, né, do final do ano, mas tem a companhia, que são elementos oriundos de um projeto social da escola, com alunos que também se profissionalizaram e que traduzem no meio do ano o espetáculo da companhia. Aí já são profissionais, no sentido técnico, falando de postura corporal e técnica. E aí, nesses espetáculos, a gente segue a linha das companhias brasileiras, que é justamente pegar essa técnica clássica e traduzir em atualidade, em contemporaneidade, o que o mundo está fazendo, né? Então, é o que as companhias como Balé Estágio, Grupo Corpo, Balé da Cidade, Débora Coker, Niederlandense, trabalham isso. E fruto dessa formação, você me falava antes que isso tem dado frutos já para o balé
no Brasil e fora do Brasil. Você já tem pessoas oriundas daí que são bailarinos hoje. Com certeza. Hoje, esse período agora, a gente recebeu a notícia de que Jackson Ferreira, oriundo do projeto voluntário da escola, no qual a primeira formatação a gente iniciou na Fundação Teatro Deodoro. Na época, você fazia parte da gestão, você acompanhou todo esse movimento. Então, desse grupo saiu agora, foi contratado pela Joffrey School, nos Estados Unidos, pela companhia, o bailarino Jackson Ferreira, que utiliza o sobrenome Jackson Lee. E ele é oriundo de Coruripe. Não é estagiário, não é nada, é contratado. Contratado, né? É contrato por 2 anos, Olha, né? que Porque é o maravilha. tempo que eles depois renovam. E denota. Coruripe. Jackson. Parabéns, foi do projeto Jackson. voluntário. Parabéns a Coruripe aí, parabéns a Maria aí que pescou o nosso Jackson lá. E esse projeto tem dado muitas alegrias, muitas pessoas bem encaminhadas, fazendo todas as universidades, a uma grande parte. Então é muito interessante, não é? E a companhia que é oriundo desse grupo de pessoas. Mas voltando assim um pouquinho ao espetáculo, Paulo, da escola. Que vai ser no Teatro Gustavo Leite, né? Não podemos esquecer isso. Daqui a pouco a gente fala e esquece Gustavo Leite. Então vamos laudar o onde e quando, né? Gustavo Leite, quando? Dia 13 a gente faz um evento fechado para os pais, 13 de novembro. 13 de novembro. Às 19 horas ele é um evento fechado para convidados e pais, enfim. O pai tirar fotografia. Isso, fazer esse primeiro contato, né? Mas com toda a responsabilidade de uma estreia, praticamente. Claro. Mas, assim, espetáculo com bilheteria é apenas dia 14 de novembro, sábado, às 19 horas. 14 de novembro. Olha, 14 de novembro, no Teatro Gustavo Leite, sábado, 19 horas. 19 horas. E dia 15 de novembro... 15 de novembro... São 2 sessões. Sim, diga lá. Uma às 16 horas. 16 horas. E a outra às 19 horas. Então, sábado 14 às 19 horas e 15 de novembro às 16 e às 19 horas. Então, depois esse trabalho vai percorrer também Teatro Deodoro, depois Bienal do Livro, enfim. Mas ele será uma síntese, não será com a amplitude, né, do período agora. Então, esse roteiro, nós temos aí a Mirna, a questão, acho que a Mirna é a Mirna. Onde entra a Mirna? Mirna, cadê você, Mirna? A Mirna é uma amiga fantástica, é uma artista, ela é uma arquiteta, mas ela é uma designer, ela participa de grandes projetos culturais da cidade, atualmente teve o Velas, né? É maravilhoso. Que foi oriundo de um projeto anterior com o nosso amigo... falecido Gustavo, né? A primeira edição, e ela agora reeditou junto com a Fundação Municipal de Cultura. E Mirna, ela tem essa participação, ela tem um olhar criativo. Então a gente... E ela sempre foi envolvida com a dança, Isso. né? E os primeiros anos de nossa escola, né, ela sempre montou os figurinos e desenhou, e tem todos os croquis voltados para isso, né? Então foram alguns anos bem especiais. E ela se tornou nossa conselheira, além de amiga, além de uma artista excepcional. Então a Mirna, ela entra com esses croquis, a gente faz um apanhado, uma pesquisa. Por quê? Isso vai para o cenário? Isso vai para um material visual. Visual, né? Porque é bom assim, deixar assim, bem certinho para o público. Praticamente são 3 partes que a gente tem. A primeira parte, a gente entra nesse ritual dos croquis, não é? Que a gente vai trabalhar a história dos contos de fadas. Depois, os croquis relacionados à moda nos repertórios clássicos. Depois, os croquis relacionados aos musicais. E depois, relacionado à moda alagoana. São ícones que serão posicionados então, tá aí, no momento. É um espetáculo que deve ser assistido por esse pessoal que estuda isso, inclusive. Isso, né? A gente tem vários cursos de design... design de moda hoje acontecendo aí, então é importante para esse pessoal contatar, e professores também indicarem o espetáculo, pode ser motivo de trabalhos, inclusive. Com certeza. Né? Tem esse panorama todo. Panorama todo, não é? Então esses três estágios. Croquis, aí depois a gente entra nos repertórios clássicos, que seria a Bela Adormecida, e aí a gente entrou nos repertórios clássicos, né, que você precisa dar no máximo de técnica para isso, que são esses bailarinos que fazem parte da companhia. E aí a gente vem com a Bela Adormecida, o Corsário, Dom Quixote, La Baiadera. Então, assim, alguns ícones relacionados à temática, não é? Se a gente for pensar nos contos de fadas, a maioria dos contos de fadas ele se relaciona com a era romântica da história da moda,
não é? Essas saias longas, compridas, rebuscadas, né? Do estilo rococó, não é? Enfim, então é um projeto que conta a história dos costumes, não do balé, mas a gente está contando também a história dos costumes do mundo, do universo, não é? Então é um momento especial de reflexão, não é? E assim, aí você pode questionar a questão moda, é um tema que pode ser, seria supérfluo, e aí não jamais, não é? Porque a gente vai contar a história do mundo através disso. E pensar que a fantasia, ela é inerente ao ser humano. A gente pode construir, transformar vidas, estimular, mudar uma criança de 13, 4 anos, propiciar a ela um universo de beleza, conseguir, através da bondade, gerar o sentimento de solidariedade. Então, a gente trabalha dentro do nosso projeto pedagógico da escola a questão da autoestima da criança. Então, são todas essas informações basificam a criança, podem transformar pensamentos. Não estão formando só bailarinos, estão formando pessoas, né? Cidadãos, não é? Né? Então, por um contexto amplo, histórico, reflexivo, assim, bem interessante, né? E a criança, ela nos emociona, não é? Eu acho sempre, que né? Ela é o ponto referencial de todos nós. Então, a partir dos 3 anos, a gente vai vê-las envolvidas e todas sabendo um pouco do que se trata. A gente faz um trabalho de contextualização histórica do que está sendo feito. Então, a criança, ela não está só fazendo aula de, né? Dança, ela está tendo uma formação mais ampla com a questão crescendo enquanto universo, né? Como um todo, né? Bom, Maria, eu estou vendo que o espetáculo tem, como você fala desde o começo, tem falado, a gente, eu captei essa coisa muito da visualidade, né? Então, eu queria que a gente já está nos encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, desse o arremate com essa coisa da visualidade e nisso aí falasse um pouco do cenário, como é que é o cenário. Pronto. Esse ano o espetáculo ele está muito leve, ele está muito delicado, ele está com uma relação com a visualidade muito interessante. Ele traz um palco vasto, bem amplo, bem claro, com uma escadaria enorme, não é? Porque quando a gente entrou na pesquisa histórica de toda essa temática, a escada é um elemento fantástico. Né? Sempre tem uma escada, né? Enorme. E aí a gente pensa a escada... Corrimão, essas coisas. Mas assim, a essência dessa escada é mais ou menos como se a gente estivesse entrando na igreja. Assim, quando o sentido da subida e da descida, que você sobe em busca da luz, não é? E retorna com essa paz iluminada, assim. Então, dentro desse contexto... De quem é o cenário? É criação minha e de Fernando, com a montagem de Carlos Santana e Egídio, são 2 funcionários nossos que nós fazem parte desse projeto de aprendizado, que já estão conosco há 16 anos. E ele é claro, ele traz uma renda interessante que a gente descobriu, que vale a pena conferir. Ele é todo rendado entre o marfim e o dourado. Que maravilha. Que vai coincidir com esse momento leve, de beleza. Eu aconselho as pessoas conferirem, que é um momento que está muito bonito. Eu estou particularmente muito feliz. Então vamos conferir isso. Só resta agora a gente ressaltar mais uma vez a data e a hora do espetáculo. Então, deixa eu ver se eu estou... Deixa eu ver minha memória aqui. Sábado, você vai me corrigindo aí. Sábado, dia 14, às 19 horas. 14 de novembro. 14 de novembro. Domingo, 2 sessões. 15 de novembro, domingo. Uma às 16 horas e outra às 19 horas. Estou bom? Perfeito. Estou bom de memória? Você é fantástico, então, grande ator. Vamos lá. Muito obrigado, Maria. Valeu, e deixo aqui que quero fazer também a sua história. Se você me der essa honra de me permitir. Porque está aqui um grande ator, um grande amigo, um ser humano fantástico, que vai ter que ser também que maravilha. Beijo a todos. Daqui a pouco a gente volta. Só o tempinho no intervalo e a gente volta com o Wellington Pinheiro, para continuar o nosso primeiro bloco
no som desse chorinho maravilhoso.